Se eu pedir para vocês me contarem tudo que a gente tem visto até agora, vocês vão saber fazer isso? Não tudo com todas as informações, né? Lógico, obviamente. Mas mais ou menos, sabe? Bem por cima, pelos tópicos, sobre quais assuntos nós temos falado até agora. E qual que é o nosso cronograma, qual que é o nosso objetivo inicial. Qual que é, mais ou menos, o destino, o percurso que a gente está traçando. Vocês saberiam fazer isso? Para quem respondeu sim e está pensando, pausa o vídeo e vai pensando. Pensa um pouquinho, tenta recuperar essa trajetória que a gente tem feito, busca suas anotações, vai no seu caderno, vai na apostila e monta esse cenário na sua cabeça. Para quem respondeu sim, né? Para quem respondeu não, que não sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo, ou qual que é o nosso passeio inicial por essa narrativa da saga civilizatória do ser humano no planeta, a primeira parte dela pelo menos, eu digo para vocês, e a essa altura, mesmo quem já sabia e quem falou que sim, já despausou o vídeo, né? Porque em algum momento tem que despausar para chegar até aqui. Bom, então a gente, desde o começo do ano, a gente viu por que história. Por que estudar história? Para que estudar história? Como estudar história? O que estuda a história? Não é como a gente estuda a história. Através do que? Como que a gente trabalha com essas coisas? Quais são as variáveis presentes no estudo da história? O que é o ser humano, o espaço e o tempo? Como essas três coisas se relacionam? Sobre o tempo vocês viram melhor, né? Ouviram falar mais coisas sobre o tempo em filosofia. E é interessante vocês também compararem esses conceitos, porque todos eles, no final das contas, estão ligados. No final das contas, a gente está falando da mesma coisa, tá? História, filosofia, geografia, biologia, física, química, matemática, é tudo a mesma coisa. É tudo a nossa vida nesse mundo, nesse momento, tá? São todas coisas que perpassam a nossa existência. Então, no limite, todos os professores estão falando da mesma coisa, só que de um ponto específico, de um ponto de vista específico, tá? De um nicho em particular. Então, é interessante que vocês relacionem os conceitos que vocês veem em outras matérias na história, com a história. E isso me veio à mente agora porque eu falei do tempo, né? E o tempo é uma dessas variáveis necessárias para a história, né? Obrigatórias para a existência da história. Então a gente começou primeiro com esse negócio da história, o que é, por quê, quando, onde, e se a gente concorda que é o estudo das transformações do ser humano num determinado espaço ao longo do tempo, a gente começa a estudar essas transformações do ser humano num tempo mais remoto, desde da primeira vez que a gente entende alguma coisa no planeta como ser humano, né? E aí a gente tem como certo, né? Como consolidado, como convencionado, esse primeiro período da história humana do planeta, a gente chama ele de pré-história, e dividiu em alguns períodos, algumas partes, estudamos todas elas, e a gente entra na Idade Antiga, e a gente está na Idade Antiga agora, tá? Estudando a Idade Antiga agora a gente está na Idade Contemporânea, hoje 2020 é a Idade Contemporânea, mas aqui o nosso assunto, o nosso objeto de estudo é Idade Antiga, e a gente começou na Idade Antiga pelos mais antigos, certo? Pelos primeiros, as primeiras grandes civilizações, os primeiros grandes impérios, a gente pode até chamar. Primeiro os mesopotâmicos, na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates. Depois os egípcios, com o rio Nilo, lá no nordeste do Egito, né? E aí a gente dá um salto temporal também, porque essas duas primeiras estão desde 4.000, 3.000 a.C., mais ou menos. Aí eu até comentei com vocês que tem outras bastante antigas também, mais ou menos desse período mais para o Oriente, mas que a gente não vai falar delas. Então a gente saiu um pouco do Oriente, começa a se acercar
do foco principal do nosso currículo, né, que é a Europa continental. E a gente está caminhando para chegar lá. Então, a gente partiu desses povos mais antigos, que eu volto a falar, é muito importante que vocês tenham uma noção de processo, que é um caminho lento, longo, demorado, desigual, tá? Essas grandes civilizações, tanto na Mesopotâmia, como no Egito, como na Índia, como na China, como em qualquer outro lugar, elas derivam daqueles mesmos povos e agrupamentos pré-históricos do Paleolítico e depois do Neolítico e da Idade dos Metais. Então esses povos vão crescendo, vão se desenvolvendo, vão elaborando técnicas melhores de manipulação da natureza para a satisfação dos seus próprios objetivos, dos seus anseios, não é? As suas estruturas sociais vão ficando mais complexas, mais elaboradas, as técnicas vão ficando mais elaboradas também. E se eu tenho um aperfeiçoamento da técnica, eu consigo, consequentemente, na maioria dos casos, uma produção material maior, uma produção maior de alimentos, que pode, portanto, alimentar ou garantir a sobrevivência de uma população cada vez maior. E quanto mais gente eu tenho vivendo no mesmo lugar, sob as mesmas regras, com os mesmos costumes, as mesmas leis, submetidas ao mesmo poder temporal, então eu preciso de uma estrutura social que comporte essas pessoas, né? Eu preciso de um tipo de poder instituído. Aí então nós temos as sociedades políticas. Mesopotâmia, Egito, e aí em seguida a gente viu outros povos, não é? Que vão conformar, vão fazer parte dessa nossa história, muito presente ao longo de toda a nossa história. Os hebreus, primeiro, os hebreus, os persas, e agora a gente chegou nos fenícios. Olha, os hebreus e os persas, eles continuam, tá? Os hebreus são os judeus, que existem até hoje, guardam, portanto, uma tradição milenar, uma vez que a gente viu que tanto os hebreus como os persas, eles começaram a se articular com o povo mais ou menos em 2000 anos antes de Cristo. Então, quando esses caras começaram a adquirir costumes em comum, os mesopotâmicos e os egípcios já estavam com as suas pirâmides levantadas, já estavam com leis e regras e palácios e uma estrutura religiosa toda montada, toda bem estabelecida. Então, os egípcios e os mesopotâmicos são bem mais antigos do que eles, mas eles também estão entre os mais antigos, tá? Pois bem, tendo falado sobre esses caras, a gente passa então para os fenícios, que são bastante antigos também, e são até mais antigos do que os hebreus e os persas. Se os hebreus e os persas começaram a se articular ali no Oriente Médio mesmo, mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo, os fenícios já estavam na costa ali na costa a leste do Mediterrâneo, há 3.000 anos antes de Cristo. Então eles têm pelo menos 1000 anos a mais do que os hebreus e os persas, como um povo articulado, né? A região em que eles estavam é onde é hoje o Líbano, o atual Líbano, que fica mais ou menos perto ali do Egito e da Mesopotâmia. Sabe onde os hebreus estavam? A Palestina é bem pertinho do Líbano. A Palestina é um pouco mais para baixo, o Líbano é um pouco mais para cima. Eu vou pôr um mapinha aí para vocês verem. E eles estavam numa faixa, num pedaço geográfico pequeno, estreito. Se a gente for considerar o tamanho do Egito, ele é grande, enorme, né? Ele acompanha quase toda a extensão do Nilo, que é dos maiores rios do mundo. A Mesopotâmia também é bastante grande, ocupa toda a faixa ali entre os dois rios. Os hebreus ocuparam... Aí a gente está falando de uma série de outros povos, né, que ocuparam aquela faixa entre o Egito e a Mesopotâmia. E os fenícios compõem essa massa que está entre o Egito e a Mesopotâmia. Ali, onde hoje a gente chama de Líbano, né, a Fenícia, ela é
um pequeno pedaço de terra que está logo na costa, no litoral. Então, de um lado tem o mar Mediterrâneo e do outro, entrando no continente, não é... Quer dizer, se a gente não fala, não explicita essas coisas, fica difícil de imaginar, né? Não dá para ter uma ideia muito clara, muito nítida disso. Mas entrando para o continente, não era Campinas e vales verdejantes, com rios e bosques e florestas, não era bem assim. Ali, no Líbano, naquela região, ainda é, né? É uma faixa de terra estreita, de um lado o mar e do outro uma cadeia de montanhas. Então era de difícil acesso para entrar no continente. Então eles estavam mais ou menos ali, e o solo, o terreno não era muito fértil, então eles não tinham muita vantagem na agricultura, em plantar e colher, igual os egípcios, igual os hebreus, igual os mesopotâmicos, os babilônicos, né, que tiravam grande parte do seu sustento da agricultura. Já os fenícios não, porque a terra onde eles estavam não era boa para plantar, era muito pedregosa. Bom, por conta disso tudo, eles foram historicamente condicionados a voltar suas atenções mais para o mar do que para a terra. Porque no mar tinha uma possibilidade muito maior de desenvolvimento do que na terra. Porque no mar eles desenvolveram técnicas apuradas de navegação, foram dos melhores navegadores da antiguidade. Inclusive, quando perguntarem para vocês, quando mencionarem os fenícios, já é para estar lá na cabeça de vocês grandes navegadores. Eles se destacaram muito na arte da navegação. A gente já vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, nessa terra que era pouco fértil, eles se lançaram aos mares, principalmente, e constituíram, né, cresceram, fizeram prosperar a sua civilização, essas comunidades, pelo comércio marítimo. Por isso a navegação era tão importante. E nessa região que a gente chama de Fenícia, e esse comércio era perpassado por uma série de itens, né? Eles comercializavam ferro, cerâmica, azeite, ouro principalmente com algumas nações africanas, mais para dentro da África, mais para baixo ali, para o ocidente mesmo. Tinha grandes reinos africanos que eram grandes produtores de ouro, que faziam esse comércio com essa turma aí, e a gente fala muito pouco deles na história, mas eles já aparecem desde esse momento. Grande parte da cerâmica e dos artefatos que eles comercializavam, eles mesmos produziam, né? E um importante produto de troca desses caras era madeira, porque, muito embora o solo fosse pouco fértil para plantação, né, para agricultura, tinha uma floresta de cedros muito extensa, muito grande naquela região. Então eles vendiam madeira. E um grande comprador de madeira da Fenícia eram os próprios egípcios, porque no Egito não tinham grandes florestas, então eles não tinham muita madeira para construir os seus barcos. E como um grande império é ameaçado pelos outros vizinhos, e principalmente quando o principal atributo daquele império é um rio, eles precisam de barcos para navegar, não é? Para fazer o comércio, para fazer a guerra, para fazer transporte, para fazer, enfim, para tocar a vida ali, eles precisavam do rio. Não só por causa que a água extravasava e fertilizava a terra, mas para o próprio transporte, né? De uma cidade para outra, enfim. Então, um item importante no comércio e para o desenvolvimento mesmo da Fenícia foi a madeira, que eles negociavam, né, com o Egito e com outros povos, né, outras grandes civilizações. Pois bem, então se a gente está falando de fenícios que se destacam na navegação, os seus principais atributos eram o comércio e o artesanato. Então os fenícios eram grandes comerciantes e artesãos.
Se eu perguntar para vocês quais eram as principais características dos fenícios, vocês vão me dizer que é a navegação, o comércio e o artesanato. Combinado? Pois bem, essa região não era muito bem unificada. Eles não compuseram um estado unificado. Eram várias cidades-estado independentes. Era como se fossem pequenos reinos. Vamos forçar um pouco a barra. Porque cada cidade tinha o seu próprio rei, tinha suas próprias regras, tinha seus próprios costumes, tinha o seu próprio imaginário religioso mesmo. Claro que eles guardavam algumas semelhanças entre si, né? E por isso todos eles se identificavam como um povo mais ou menos unificado. Mas não havia um estado unificado, tá? Eram cidades-estado autônomas e independentes umas das outras. Quer dizer, elas não dependiam uma da outra para sobreviver. Elas sobreviviam sozinhas. Tudo que elas precisavam, elas tinham dentro de si mesmas. E o que elas precisavam que elas não tinham dentro de si mesmas, elas conseguiam pelo comércio, né? Que era o seu principal atributo, a sua principal arma, né? A sua principal ferramenta. Pois bem, muitas dessas cidades fenícias mesmo, elas brigavam entre si, elas eram rivais. E não só entre si, mas com os outros povos ao redor também. Eles tinham constantes conflitos com os hititas, com os assírios, com os egípcios, com os babilônios, muitos desses que a gente já até falou. Cada cidade-estado tinha o seu próprio rei. As principais cidades-estados da Fenícia são... Ali no território original, onde era a Fenícia, tem principalmente 3. Tiro, Sidom e Byblos. Byblos é a cidade da qual deriva a palavra Bíblia, que é livro. Inclusive, uma das coisas que servem de destaque para os fenícios foi a elaboração de um alfabeto. Eles desenvolveram um alfabeto silábico que serviu de base para os gregos fazerem o alfabeto deles. E dos gregos derivou o latim, que é a nossa língua mãe, né? Todos os nossos idiomas dos povos latinos derivam do latim. Português, espanhol, inglês, uma série de outros. Então, essas 3 principais cidades-estado onde era originalmente a Fenícia, Tiro, Sidom e Byblos, como eles eram grandes navegadores e grandes comerciantes, eles meio que dominaram, impuseram uma hegemonia por todo o Mediterrâneo. Eles faziam negócios com todas as grandes cidades do Mediterrâneo, porque eles alcançavam todas elas e tinham produtos interessantes para vender para elas e comprar delas. E eles estavam tão preparados para a navegação, eles eram tão bons navegadores, que houve a necessidade de construir colônias ao longo do Mediterrâneo, porque eles estavam muito longe de casa, eles chegavam a distâncias muito longas, muito distante da sua terra original, né? Então eles precisaram construir entrepostos comerciais para se abastecer, para descansar, para, enfim, facilitar o comércio. E algumas dessas colônias se desenvolveram tanto que passaram a rivalizar com as cidades mais antigas, né? Uma dessas que ganhou grande destaque foi Cartago, no norte da África, que também cresceu e virou quase um império, e ficou tão forte e importante que chegou a rivalizar com o Império Romano. E quando a gente falar do Império Romano, a gente vai voltar a falar de Cartago, porque ela não pode passar despercebida pela história do Império Romano. A estrutura social deles também era estamental, hierarquizada, também tinham os mais ricos, os mais pobres, os mais poderosos, as classes subalternas, né? Mas, muito embora que também houvesse a instituição da escravidão, ela não compunha a maior parte dessa pirâmide social. Tinha relativamente poucos escravos, tá?
Quem estava no topo dessa pirâmide social era uma elite sacerdotal religiosa, né? E os grandes comerciantes, os mais ricos, que ganharam alcunha, né? A gente chama eles de sufetas. Pois bem, se esses caras estão se articulando, se organizando desde 3000 a.C., e é claro que isso tudo também é um processo demorado, longo, que se arrasta pelo tempo, mas então a gente marca o início desses caras em 3000 a.C., mas mais ou menos no século 9 a.C., eles começam a entrar em decadência, sendo atacados por vários outros povos e dominados seguidas vezes por uma sequência deles, né? Primeiro os assírios, depois os babilônios, depois os persas, e a gente acompanhou mais ou menos toda essa historinha, né? Na saga dos hebreus a gente mencionou bastante quem que ganha de quem e passa para quem, e aí vira escravo de não sei quem, aí volta e ganha sua liberdade, domina o outro. E os persas meio que deram, não vou dizer um ponto final, mas botaram um ponto e vírgula nessa história, porque o Império Persa cresceu tanto que botou todo mundo debaixo do guarda-chuva. Só que aí os persas foram dominados pelos gregos, com Alexandre o Grande, e os gregos depois foram dominados pelos romanos. Então percebe como esses povos, como essas cidades vão passando da mão de um para outro, conforme eles vão se dominando mutuamente? Bom, então aí a Fenícia tem um declínio, né? As cidades-estado fenícias, elas declinam, elas começam a perder sua riqueza, sua importância, enfim. Então passa primeiro para as mãos dos assírios, depois para os babilônicos, depois para os persas, depois para os gregos e por fim para os romanos, já no primeiro século a.C., em 64 a.C. A religião deles também era composta, também era baseada no politeísmo. Eles acreditavam em vários deuses, mas tinha um deus principal, tinha uma figura divina principal que representava o deus Sol, que era Baal. Mas percebam, e eles adoravam as estrelas e os elementos da natureza, mas quando eu disse que eram cidades-estado autônomas independentes, isso chega a ser relevante de tal maneira que não existia uma simbologia específica para Baal, ele não tinha uma forma que era compartilhada por todos os fenícios. Cada cidade, cada reino, né, tinha uma própria representação de Baal. Então é importante que vocês tenham essas características iniciais ou mais gerais dos fenícios, dos persas, dos hebreus, e o lugar e o tempo em que eles estão, porque a gente já vai entrar nos gregos, tá? E dos gregos a gente passa para os romanos e abre então as portas para essa civilização clássica ocidental, que vai figurar como personagem principal de todos os nossos assuntos na história daqui para frente. E mesmo quando a gente for falar de um outro povo, de uma outra região, é fazendo menção a esse núcleo europeu. Geralmente a gente só fala dos outros quando os outros entram em contato com o europeu, e pela visão do europeu, não é nem pela visão dos estrangeiros. É o que os europeus falam deles. E tanto é assim que muitas das coisas que a gente sabe desses povos que eu estou falando para vocês agora, dos hebreus, dos persas, dos egípcios, dos babilônicos, sabe quem escreveu? Um grego, Heródoto. É o primeiro historiador, né, que a gente chama o pai da história. Ele fez uma viagem e ia escrevendo os relatos, né, ia escrevendo a história desses povos, dessas regiões, enfim. Então, vão fazendo anotações, tá? E procurem responder aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Quem respondeu está de parabéns. Quem não respondeu, procura responder. Mas eu não sei. Então, pesquise. Então, estude, porque vocês já tiveram todas essas aulas e aliás, agora não tem nem, mas eu não lembro. Então, assista de novo, porque todo o material está disponível para consulta, tá? Tira um tempinho, assista, leia, escreva, anote, levante essas informações, porque elas precisam estar na sua cabecinha, tá? Pra vocês responderem para mim eventualmente.
Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida, reclamação, lamento, qualquer coisa que vocês queiram falar, estamos aí. A gente se vê na sexta-feira, provavelmente. Até lá.